aí, minha gente? Fala, galera! Fala, JNI! Estamos aqui hoje inaugurando, saindo do forno, o nosso podcast. Isso aí, o podcast da JNI Região dos Lagos. O distrito que acabou de nascer, ainda tem cheirinho de bebê e já está trabalhando a beça. Trabalhando muito, mas muito mesmo, gente. Para abençoar, para que chegue em vocês um ótimo, mas um trabalho consistente para a sua JNI, para a sua comunidade. Bom, o nosso podcast, por enquanto, provisoriamente, está sendo chamado de Podnasa, mas é muito provisoriamente porque nós queremos contar com a sua participação, queremos contar com as suas ideias, inclusive para o nome do nosso podcast. Então, a gente lançou no Instagram uma caixinha onde você vai lançar lá suas ideias, lança qualquer ideia doida, por mais absurda que pareça para você, você lança lá. A gente vai ter essa tempestade de ideias, a gente vai ver todos esses nomes, os melhores nomes a gente vai selecionar e vai devolver para vocês votarem, e o nome mais escolhido, mais votado, será escolhido para nomear o nosso podcast. E vai ter alguma premiação, será? Vai ter uma premiação, surpresa aí, hein? Olha, uma premiação para você, aí, ou para sua JNI, ou para sua igreja, não sabemos. Mas Deus proverá, já diria o nosso amigo, né? O nosso amigo Abraão. Amém? Então, galera, seguindo aqui. Esse é o nosso podcast, seja muito bem-vindo, mas muito bem-vindo mesmo. Esse é só o primeiro, onde você vai conhecer aqui a nossa liderança, né, de muitos que virão para somar, para de muitos que virão para trazer muita coisa boa para a sua JNI, ok? Então, sobre esse podcast, gente, é muito além, não vai ser só a respeito de teologia, não vai ser só a respeito de entretenimento, mas é sobre um sentimento que a gente deseja gerar no seu coração e na sua geração, ok? Então aqui, gente, nós vamos começar com convidados muito especiais, que não são convidados porque são os donos da mesa, os donos da parada aqui. Daí a gente vai conhecer um pouquinho a respeito deles. O primeiro é o pai do Caio, o pai da Kailane e o marido da poderosa Lidiane. Eita, isso aí. Vamos dar moral pra ela. É isso aí. E esse aí é o nosso presidente, o presidente da JNI, Juventude Nazarena Internacional, da região dos Lagos, Maurício Gonçalves. A barba até confunde com Douglas Gonçalves, mas não. Quase igual, hein? Tem até o Gonçalves no meio, mas tá... Fala aí, Maurício. Então, prazer conhecer vocês, estar com vocês, né? Gi, Jefão, a gente tá aí um tempão nessa caminhada. E é um orgulho estar podendo trabalhar com a JNI, Região dos Lagos. Esse primeiro ano que a gente está aprimorando para poder fazer coisas novas. Nós temos muitas ideias e queremos estar trabalhando com vocês. Estou na Igreja Nazarena em Campo Redondo e lá a gente faz um trabalho muito legal com os jovens, com os adolescentes. Tenho auxiliado o pastor Adilson e a pastora Ana no ministério. E assim, eu estou muito feliz de estar começando esse podcast com essa galera demais mesmo. É assim, algo incrível e Deus tem coisas muito maiores para fazer através de nós. E continue nesse podcast, não pare, porque tem muita notícia boa que vai acontecer de acordo com o que vai rolando aqui, tá bom? É isso aí. Aqui também nessa mesa temos também o vice-presidente, marido dessa que vos fala. Tá, isso aí é bom, hein? No caso eu. É bravo. O pai do Pedro Luca, o pai da Celina e do Matheus. E chega, tá? Chega de Abraão. Filho, pelo amor de Deus. Pai de multidões, né? E fala aí, querido Jefão. Jefão para muitos. Nós estamos aqui, como a Gi acabou de falar aqui, me apresentou, nossa caminhada, nessa trajetória pela JNI, por esses anos dentro da Igreja do Nazarena. E a nossa ideia, Deus tem colocado coisas maravilhosas em nossos corações. E nós temos uma ideia de gerar frutos sobre uma geração.
frutos que venham marcar e tocar numa geração. E dentro da nossa caminhada, muita coisa a gente já viveu, muita coisa. Conheço aqui o pastor Maurício, quando a gente ainda estávamos lá atrás, iniciando, né? Nessa empreitada. A minha esposa está aqui hoje na mesa junto comigo. E a gente vê a realização de sonhos que Deus projetou lá atrás, que a gente sonhava lá atrás, e hoje a gente vê se concretizando nesse tempo para essa geração. Então, você juventude, você jovem, que está aí hoje na sua casa, que você sonha, que Deus já te chamou, e às vezes até em algum momento você pode se sentir sozinho, está achando difícil. Não desanime, continue persistindo, porque aquilo que Deus preparou e separou para a tua vida, Ele vai cumprir. Eita, aleluia! O homem já chegou no óleo. É isso aí, tá assim. Bom, para começar, a gente quer saber um pouquinho, Maurício, pastor Maurício, né? A gente quer saber um pouquinho, pastor, como que foi o seu encontro com Jesus? Como é que foi a sua conversão? A gente conhecer o nosso líder melhor aqui. Então, a minha conversão, ela começou na adolescência, né? Então, começou num acidente e nós estávamos no retiro de jovens e estava sendo guiado por um pastor jovem, né? E a gente acabou desobedecendo algumas ordens que foram diretas desse pastor. E aconteceu um acidente lá nesse rio, né? E a gente acabou se afogando. E dois amigos meus faleceram ali. E até hoje a gente lembra desse acidente. E a gente, bem que ele que se resgatou lá. E eu estava vendo aquele resgate, aquela ressuscitação. E quando eu me deparei, Deus estava falando comigo: até quando você vai viver nesse jeito? Até quando você vai ficar brincando dentro da igreja? Você nasceu na igreja, você é filho de crente, mas eu tenho algo para fazer através de você. Então, como adolescente, a gente acaba não entendendo muito, a gente é meio surdo para a voz de Deus. Mas ali eu entendi que eu precisava mudar a minha vida de trajetória como eu já estava levando. E conforme nós fomos iniciando alguns trabalhos, e a Lidiane, né, foi a primeira líder lá em casa. Ela foi líder de célula, né? Ela foi a primeira líder de célula e ela começou com uma célula feminina. E aí foi muito legal que as meninas começaram a levar os seus namorados para lá e falaram assim: não tem como ficar fazendo célula mista, né? Então, Maurício, você pode fazer essa célula aqui com os meninos? Poxa, eu nem sabia fazer, nem falar, abrir a Bíblia direito. Então, cara, vambora, vamos fazer. A gente improvisa aqui e vai dentro. E começou ali, eu não sabia na questão de se seríamos diáconos, o que seríamos, se seríamos pastores no futuro. Nós só queríamos pregar o evangelho. Yeah. E ali o decorrer foi acontecendo e o Senhor nos aprove. Há mais um tempo atrás a gente vinha para a Igreja de Nazareno, em 2009. Nós saímos de Campo Redondo e íamos para Araruama, que foi a nossa igreja mãe. E ali o Senhor falava com a gente trabalhava, a gente conheceu muitas pessoas, muitos jovens, e chegou no acampamento de 2010, né, conheci o Jefão lá, nós montamos as programações dos jovens, que a gente já vai falando daqui a pouco também sobre essa parte, e ali eu senti o meu chamado pastoral, que eu já estava cuidando das vidas, já era líder de JNI local, e aí teve o pastor Max, né, pregando. Aí eu olhei assim, o meu coração ardeu. E eu falei assim: Senhor, se eu fosse pastor, eu quero ser igual esse cara aqui. Bem doido, bem maluco. E hoje nós estamos sendo assim, bem pra cima, ajudando a galera. E o intuito desse podcast é levar a palavra de Deus a muito mais vidas. Isso aí, em nome de Jesus. Muito legal, muito legal. E a minha trajetória é um testemunho, junto com referente à minha conversão. Foi aos 3 anos, quando eu tinha 3 anos de idade, eu fui acometido de uma enfermidade. E dentro dessa enfermidade que eu tive, eu fiquei muito ruim, fui transferido para Campos. Passei um bom período dentro do hospital. E até alguns médicos, na época, tinham poucos recursos. Meio que já nem
acreditavam muito em que eu pudesse talvez me salvar. E aí, algo que me marcou, que me marca, né? Eu ouvindo o testemunho, meu pai sempre testemunhava, e a gente vê uma marca de Cristo ali latente, né, na nossa vida, foi que meus avós já eram cristãos. E aí meu pai, ele teve uns amigos dele, olha que engraçado, ele não foi para a igreja dos pais dele, né, dos meus avós. Os amigos dele tinham acabado de se converter numa igrejinha do Nazareno, ali na Rua 13. Eu lembro, porque ali foi uma parte da minha infância que eu passei ali, era no fundo de uma padaria. Era no fundo da padaria, e aí, quando se inicia ali, meu pai, aí os amigos dele chamando, meu pai decide ir lá, um domingo, e ele conta esse testemunho que a oração que ele fez foi, meu pai não conhecia Deus, não conhecia, ele falou assim, se o Deus que meus pais tanto falam e pregam curar o meu filho, eu não vou mais sair da sua presença, vou seguir os seus caminhos. E a partir daí se inicia a minha trajetória, a trajetória da minha família dentro da igreja e dentro da igreja do Nazareno. Eu não vou falar quanto tempo, porque senão o pessoal vai pensar que eu sou velho. Mas eu tinha bem pequeno, e aí se iniciou a minha trajetória dentro da igreja do Nazareno. E nós podemos viver frutos ali, ser ministrado. Então, desde criança, eu cresci na denominação, acompanhando, crescendo. Eu lembro da minha geração, como é que era antigamente, do nosso primeiro culto de adolescentes. A gente resolveu falar com o pastor, vamos começar a fazer culto de adolescentes, vamos deixar os adolescentes trabalhar. E eu lembro disso, no primeiro culto a gente nem tinha terno, não tinha coisa, mas a gente olhava para os pastores, a gente falava, não, vamos ficar igual a eles, pegamos todo, tá, eu e mais dois primos, pegamos terno tudo do meu avô, que ficava com aquela gola alta assim, né? Todo mundo falando que era maior, mas a gente estava ali se achando, e dentro daí começa uma trajetória ministerial. Eu lembro que um desses cultos adolescentes foi a primeira experiência que eu tive de poder pregar, estar pregando a palavra de Deus, assim, no púlpito, e ali Deus começou já a usar pessoas dentro dessa caminhada para estar falando, né, sobre aonde Deus queria que eu estivesse. E eu lembro que dentro dessa caminhada, experiências, para falar tudo, a gente não acaba hoje, né? Mas teve experiências que nós vivemos na presença de Deus que foram muito marcantes. O pessoal que são da geração de 2000, pegou essa geração de 2000 para cá, quem já era adolescente, jovens. E eu lembro que uma dessas experiências que a gente viveu um derramado do Espírito tão grande, isso que marcou a nossa geração. Criar experiências com Deus em que foi fortalecendo os nossos passos. Sem recursos. Sem nada, sem precisar de muita coisa. Eu lembro que nós vivemos tempos e períodos na presença de Deus. Tinha dia que a gente marcava com os adolescentes e jovens, a gente falou assim, vamos para casa de fulano de tal e vamos ver um filme. Quando a gente chegava lá, a gente botava um DVD, antes do filme, vamos ver um DVD. Botava um DVD de adoração e ali passávamos 4 horas jogados no chão, adorando e prostrados, sentindo a presença de Deus. Foram experiências assim que na nossa caminhada marcou muito e nos ensinou, né, o que alimentou a nossa fé e Deus tem convocado a gente para estar marcando também essa geração, sendo propulsores no derramado do Espírito Santo para essa geração, para a gente tocar isso, tem queimado muito em nossos corações. E a minha chamada ministerial, pela graça de Deus, hoje sou pastor também, esposa pastora, mas eu fugi bastante, como eu falei aqui, né? Desde os adolescentes eu ouvia muita gente, Deus usar pessoas para revelar para a minha vida que eu seria pastor. Porém, eu sempre fui muito próximo dos meus pastores. E eu via muita coisa aí dentro dessa caminhada. Eu via ingratidão,
eu via meus pastores sofrendo por ingratidão, era uma traição, se doava de tal forma e as pessoas não reconheciam aquilo. Na primeira, qualquer uma falhinha que você tiver, era crítica atrás de crítica, então eu relutei muito para aceitar o chamado. Eu já sabia o que Deus queria para a minha vida, eu tinha essa convicção, mas eu relutei muito, e por anos, não foi por pouco tempo, foi por anos, eu relutei. E eu lembro de uma experiência que eu tive no acampamento, o primeiro acampamento de jovens que teve dessa igreja aqui, não tem qual igreja, da igreja de Rio das Ostras, Nazareno de Rio das Ostras, primeiro acampamento de jovens que teve, eu ajudei, o pastor Fábio está lá nessa organização, o pastor Fábio queria fazer, a gente falou, eu fui, pediu ajuda, eu já estava inserido na JNI do outro distrito, fazia parte da diretoria, e aí eu lembro que nesse acampamento teve a pregação do sábado à noite, eu soube chamado, e aí o pastor chamou ministro louvores, pastores que estavam na congregação e falou assim, Deus agora vai te direcionar para onde Ele quer para a tua vida, e Ele vai arder o seu coração e não adianta você relutar contra. E aí foram vindo, o pessoal queria ser ministro de louvor, e eu relutando contra, e eu fiquei sentado no meu banco. E até que o pastor Fábio veio até mim nesse dia e falou, você sabe que Deus já te ungiu, pastor. E aí me trouxe até o altar, e aí dentro desse dia eu fui no altar, e ali eu fiz uma oração para Deus. Eu falei, Deus, eu vou cumprir o seu chamado na minha vida, mesmo não querendo. Não tem jeito? Não tem jeito. Mas eu lembro de uma oração que eu fiz para Deus nesse dia. Eu falei assim, Deus, então você vai me dar uma companheira em que ela vai caminhar junto comigo dentro do meu chamado. E aí, ali foi o que? 2013. Só que esse acampamento foi em junho. Uma semana depois, olha como é que Deus faz, né? Uma semana depois, nós se aproximamos mais, foi assim o primeiro contato que a gente teve. E daí a gente... Vou contar aqui testemunho, não? Tudo por causa da JNI. A JNI Tudo por conta da JNI, mas é um pouco dessa caminhada, dessa trajetória que eu tive ministerial. E o pastor Maurício trouxe aqui bem uma lembrança, né? Acampamento 2010. Foi algo que foi muito marcante. Foi um derramado do Espírito e da palavra, assim, algo grandioso. E nesse acampamento, eu lembro de uma palavra que eu carrego sempre para a minha vida. O pastor Alex Mar pregando. E algo que ele nos ensinava mesmo. Ele era um homem muito usado por Deus na palavra, no profético, mas ele dando testemunho de vida, você via que ele falava que Deus chamou ele para servir. E ele tinha projetos sociais. Ele não estava apenas dentro da igreja, né? Mas que ele falava, Deus pesa uma responsabilidade sobre a nossa vida para servir uma geração. Deus está levantando pastores para servir uma geração. E aquilo me marcou muito. Eu falei assim, Deus, eu quero fazer parte disso, eu quero servir uma geração. E de uma pregação, eu lembro que ele fez, que ele colocou um caixão na frente. Eu não sei se você lembra. Não, claro. E aí dentro do caixão tinha um espelho. E esse espelho, ele ministrando a pregação, e aí ele fala assim, agora você vai ver quem precisa morrer dentro desse, morrer na sua vida hoje. Quando você passava pelo caixão, você olhava o espelho. Você entendia que quem tinha que morrer era você. E ali eu entendi que dentro dessa chamada que Deus faz para as nossas vidas, a nossa vontade ela já não prevalece mais, mas o que prevalece é nós estarmos no centro da vontade de Deus. Vou parar por aqui. Mesmo, direto do túnel do tempo. Meu irmão, essa aí foi... Mas é muito interessante ele falar dessa questão dos anos 2000, né? Porque, assim, ultimamente, quando eu ouvi alguns podcasts, algumas pessoas, assim, mais ou menos da nossa cidade, que quando comenta sobre esse período, viveram a mesma coisa, as mesmas experiências. Em lugares diferentes. Em lugares diferentes, as palavras, porque, assim, a gente era da mesma igreja, mas a gente está falando de igrejas diferentes, denominações diferentes que viveram coisas em Deus muito semelhantes. Assim, Jefferson, né? Pastor Jefão aqui, lá. Lá em Aquários, Cabo Frio, né? A gente está aqui, gente, só para vocês entenderem a fala do pastor Jefão, a gente está aqui na igreja
do Nazareno, em Ceada, em Rio das Ostras, cedido pelo pastor Fábio, com uma galera top aqui. melhores, Os os melhores em caras são mídia. bravos. Os caras são bravos, né? Que foi o que proporcionou a gente estar aqui hoje, né? Mas assim, só continuando. Ele vivendo em Aquários, você vivendo, né, Campo Redondo. em Campo Redondo, eu lá na Ilha do Governador, e a gente tendo esse As tipo, mesmas experiências. as mesmas experiências, um derramar, era algo assim muito poderoso, assim, era como se a gente não pudesse se juntar, porque se a gente se juntasse, era chororô, era derramar, e sem recurso, sem nada. Mas eu acredito que isso não está distante dessa geração. Né? As pessoas falam, e isso entristece meu coração, não sei como que é para vocês, mas entristece meu coração quando eu ouço alguém falar, não, porque é a minha geração, porque a geração de hoje não vai viver coisa melhor, vocês vão viver coisas maiores ainda, porque o Senhor, ele comunica a geração. Você vê, né, mesmo lugares diferentes, mas o Senhor, ele se comunica com quem está aqui, com quem está lá em João Pessoa, na Paraíba. Então, ele está comunicando algo para aquela geração que vai viver algo extraordinário, porque nada em Deus é básico. Tudo em Deus é extraordinário. Então, a gente viveu uma adolescência extraordinária e eu tenho certeza que para essa juventude hoje existem coisas muito extraordinárias que é só você cavar que você vai encontrar aí um petróleo, você vai encontrar algo poderoso aí para viver nessa geração, né? Fala aí, pastor. Não, entanto, estava aqui já lembrando, né? Nesse acampamento, a gente teve em torno de 400 jovens, né? 550, né? 550 a gente fez um culto agora com 300, cara. Cara, O primeiro, quase primeiro com o do primeiro, distrito. assim, quase com a Bebezinho. mesma proporção. E aquilo que a gente viveu, que foi, assim, muito impactante para nossas vidas, muitas pessoas passaram quebrando paradigmas até chegar a algo bom para nós. Então, nós respeitamos quem veio antes da gente. Sim. Então, você vai olhando a história, nós vamos chegar nos 12 que quebraram paradigmas para chegarem até a gente, até os confins da terra. Em todo canto, eles saíram pregando o evangelho. E hoje a gente tem essa oportunidade de falar e trocar nossas experiências com essa juventude. Cara, eu fico muito orgulhoso de ver os nossos jovens pregando. De cara, assim, hoje você dirige o culto, hoje você traz a palavra, e tem dia que eu não vou mais para reunião, rapaz, não preciso nem me preocupar, os caras já vai lá, já tem louvor, já toca, já faz isso, já faz aquilo, sai pregando. Eu já vim no carro com o Caio, ele, não, a gente tem que sair para pregar, a gente tem que sair para evangelizar. Isso, vai você, mano, não espera ninguém não, vai você, cara. Então, Deus está nos chamando para algo novo. Acho que É uma convocação. nós vivemos naquela época um derramado espírito, de uma forma, através da música, que era muito forte a música naquela época, anos 2000, a música era muito forte, a parte de adoração, né? Mas hoje a gente tem visto uma chama acesa, de uma forma Deus está aquecendo os corações. Superaquecendo. Aquecendo foi com o John Wesley. Nossa, superaquecendo. Aqui ele tá superaquecendo. Superaquecendo os corações de uma geração de inconformados. Você vai ver que é uma geração que tem se levantado, que Deus derrama, que se enche da glória, mas que quer espalhar, quer pregar o evangelho. É uma geração que, coração aquecido por almas, de querer sair e falar de Jesus. Falar desse amor perfeito. Às vezes nem sai, postar. E tá falando, levar para. Me lembrei. Propagando. A gente conversando aqui, a gente vai trazendo à memória algumas coisas. Eu lembrei de uma pregação ano passado. Nós fomos pregar no mês da juventude na Igreja de Nazareno, na Ilha do Governador. Pregamos. E aí eu lembro que dessa pregação, quando eu fiz, eu perguntei para os jovens se alguns já tinham alguma célula na escola e se fazia alguma coisa. E ali a resposta foi que não, na hora, né? E de que, porque era muito difícil e acabava dando desculpas. E aí, do decorrer da pregação, fui pregando, o Espírito Santo ministrou. E eu lembro que no final eu falei assim, mas Deus quer que você comece. Se não tem ninguém, que você comece sozinho. Ou se tem você e mais um, comece com vocês dois, não importa a quantidade. Mas pega um violãozinho e comece. Leiam a Bíblia junto e vocês verão que Deus... E esses dias eu estava olhando
no Instagram de uma jovem de lá, da ilha, e eu estava vendo uma roda com mais de 15 pessoas, mais de 15 jovens dentro da escola, eles fazendo, adorando a Deus e chamando. Aí, Você que lindo, vê, cara. não Incrível, tinha cara. ninguém, não fazia, Top demais. e a gente colocava desculpas, e aí quando a gente impulsiona, deixa Deus nos usar para impulsionar, você vai ver que foi como efeito manada, foi aumentando, né? Imagina, não sei com quantos começaram, mas que hoje já tem de 15, onde não tinha nenhum, você vai ver ali uma roda já grande que vai para adorar o nome do Senhor, e não é dentro da igreja, é dentro da escola, Você vê que tudo com uma palavra lançada, né? lançada, E foi germinada. O coração tava com a terra boa. terra A fértil. terra é fértil, meu. Aí Então, vai embora. e eu entendo que essa convocação que o Espírito Santo está fazendo realmente para essa geração é que comece. Às vezes as pessoas olham determinadas coisas, quer esperar ter muita coisa, e às vezes Deus só está querendo um coração disposto. Então, que fique marcado que hoje, essa geração, você que está aí assistindo aí, dentro da sua igreja, às vezes você pode olhar e falar assim, pô, mas só tem eu que quero fazer. Começa com você. Ou eu não sei nem por onde começar, né? Mas Comece. dê o primeiro passo. Dê o primeiro passo que o restante Deus faz. Deus está convocando. A gente vê, às vezes, pessoas grandes ou grandes nomes, né? E a gente, às vezes, não conhece todo o caminho percorrido daquela pessoa. Aquela pessoa um dia foi pequena. Ela teve que começar por atitudes pequenas para que algo grande acontecesse, né? E Deus precisa do pequeno. Deus precisa... Às vezes você se acha tão pequeno, mas é desse pequeno que Deus precisa. Né? Eu não me apresentei, eu sou a pastora Gi, a esposa do pastor Jefão, e a gente respira JNI, né? Desde sempre. Desde que eu me converti aos 13 anos. Né? E graças a JNI nós estamos casados. Isso aí talvez seja um testemunho para dia 12, o podcast de junho. Opa, olha aí. Namorado. Não perde, gente. Sobre o dia dos namorados a gente pode contar esse testemunho. Mas... Para você que está solteiro, então fica a dica aí. Pra você que está solteiro tem e diversos... encalhado. Gente, a dica é essa. Jesus trabalha. tem a solução. Venha Você pro vê a encontrão. Lidiane foi fazer a célula, irmão. Abre a porta da sua casa. Abre, meu irmão. Meu varão vai chegar aí Vai na chegar, sala da chegou. tua casa Eita, e glória. precisando de uma oração. Não é não? Então é isso. Bora. É trabalhando que a gente encontra a bênção. Né? Então, assim, muito legal saber a história de vocês, o chamamento, né, de Deus para vocês como pastores, porque não é sobre ser pastor, sobre ter uma carta, né? Mas é sobre um sentimento, um desejo, um queimar de servir uma geração. E mais do que isso, hoje a gente está aqui para fomentar, para que daqui a pouco, mas muito daqui a pouco, outros estejam no nosso Amém. lugar. Isso aí. Isso aí. Essa é a visão. Essa é a ideia. E ainda mais nos dias em que nós vemos poucos jovens querendo ser pastores, né? Às vezes, como eu tentei fugir lá atrás, né? Tentei fugir bastante. Até prego, né? Pastorear não. Pastorear, não. Você vê pouca gente querendo de uma geração, e eu creio que Deus está convocando, e nesse chamado aqui a gente vai ver que pastores jovens, Deus está convocando. Jovens que se levantem para cumprir o chamado de Deus, né? Para cumprir essa empreitada que Deus está colocando na sua vida. De viver, né, dentro do plano dele para tocar uma geração. Se colocar nesse lugar de influência e viver e respeitar, como o pastor Maurício falou ali, né? Quanta gente veio cavando poços lá atrás para nós chegarmos até aqui hoje. E dentro desses poços, às vezes a gente tem um preconceito com a geração anterior. E às vezes a geração anterior tem um preconceito com a geração futura. Verdade. Você vai ver, e eu acho que Deus, eu acredito muito que Deus ele está levantando uma geração de que a nosso campo visual esteja diferente, em que Deus nos levante
eu tenho bastante contato com pastores mais velhos que eu, que ministraram sobre minha vida. E eu sempre, quando eu posso, eu estou neles lá, dentro da fonte, para estar bebendo dessa fonte, né, de Deus, de permitir que Deus derrame através da vida deles, na nossa vida, experiências que tem para viver. E eu acredito que Deus também está nos levantando para derramar sobre fontes Amém. e coração de jovens. Eu acredito que nesse dia de hoje, dentro desse podcast que a gente está fazendo aqui, iniciando esse projeto, está se iniciando hoje, que vai tocar muitos corações jovens, que talvez sabe do chamado de Deus para a vida dele, mas que por muitas vezes tentou fugir, tentou se esconder ali, Ou tá procrastinando. ou está né? procrastinando, jogando para frente. Quando eu tiver Não, 40 também. anos, eu entro no seminário, faço, e aí eu acredito que Deus, a partir de agora, Deus vai começar a impulsionar corações. E aí eu pergunto uma coisa. Existem alguns passos para que você chegue, né, ou a ser pastor, ou a ser um evangelista, ou ser um líder, né, alguém que a gente vê aí hoje líderes, né, o pastor Maurício está aí em contato, o pastor Jefão ali, os líderes das JNIs locais que estão precisando, que vão precisar encontrar os sucessores. E esses sucessores, às vezes, estão aí escondidinhos nas igrejas locais. E quais são os passos para que esses que estão escondidinhos, como Davi, atrás da malhada, quais são os passos para que eles cheguem a uma liderança, cheguem a ser vistos como pastor? Porque, assim, é interessante, gente, é muito importante ressaltar que o chamado pastoral é algo que a gente sente de Deus, que a gente entende o chamar de Deus, mas ele não fica só aqui dentro. Ele é reconhecido pelas pessoas que estão à nossa volta. Então, assim, naturalmente, chega alguém para você e fala assim, caraca, tu vai ser pastor, hein? Tu tá... Mas é basicamente isso aí. Sei não, hein? Acho que tu vai ser pastor. Fala aí, pastorzinho. E começa a brincar, às vezes numa brincadeira. E aí, pastorzinha? E tal. Mas, para isso acontecer, alguns passos têm que ser dados. Você, né, precisa ter atitudes. E quais seriam essas atitudes, assim, no entender de vocês? Assim? Apesar de que o testemunho de vocês já diz muito a respeito. A gente, falando aqui do nosso testemunho, a gente sentiu um arder em uma parte da nossa vida, e porque a gente já começa trabalhando por amor ao Senhor, sem olhar. Essa é a chave, trabalhar, né? Trabalhar, irmão. Deus chama quem está trabalhando. Às vezes chama quem está parado, mas geralmente ele vai chamar quem está trabalhando. Você pega o exemplo de Noé. Eu vou ter que voltar para você. A gente pega o exemplo de Noé, a gente vai ver o quê? Que Noé estava, a Bíblia vai falar que era íntegro, justo. Eu pego isso com muita base assim, para a gente entender a nossa caminhada pastoral. A Bíblia vai falar que Noé era um homem íntegro, justo, e o que? Ele andava com Deus. Não está dizendo que Noé estava parado, estava na inércia. Mas ele andava com Deus, então ele estava se movimentando em Deus. E dentro desse se movimentar de Deus, Deus vai lá e chama ele uma grande missão. É sobre isso. E aí ainda tem uma passagem que é uma coisa que me marca muito fácil. Eis a história de Noé. E aí eu acredito que então tem muito a ver com você aceitar disposto e aceitar o chamado de Deus. E eu acredito que Deus vai levantar uma galera aí que esteja... Voltar para o pastor Maurício. Você vai escrever uma nova história. A nossa mente vai fazendo assim, cara, viaja. Eu tava viajando aqui já em Enoque. Eu falei assim, cara, porque, tipo, a gente vê que antes de você querer ser alguma coisa, ser um pastor, ser alguma coisa na igreja, tem que arder a fome de Deus, mano. De Deus. Sim. É a fome de Deus. Então eu imagino assim, Enoque, lá com seus ancestrais, com seus familiares, falando assim, cara, como que é a questão que Adão saiu do paraíso? Eu escuto a história mais ou menos. O pessoal já fala assim, olha só, vamos parar com esse assunto, que esse assunto aqui não é agradável a gente, porque a gente está ralando aqui por causa disso. E ele se interessava muito, imagina só um jovem de 66 anos, procurando saber o porquê Noé andava, como que era andar com Deus. Não é porque saiu do jardim, não era o interesse dele era saber como que era andar com Deus. E aí Enoque vai e 365 anos andando com ele. Caraca, e profeticamente Deus o leva andando. Profeticamente Deus o leva. E você vê assim, cara, é importante tudo
começa em tudo que a gente vai fazer é em Deus, cara. Tem que ser nele, mano. E aí depois Deus vai orientando, como a gente estava falando. O seu chamado, ele vai arder no seu coração. Você vai sentir um momento. Deus vai preparar. Para outros vai ser tão espontâneo, vai ser tão assim simples o chamado, porque você está trabalhando, você não está esperando o chamado. O chamado, ele te traz. O Senhor nos chama. Então, a gente só obedece aquilo que Ele nos chama. De repente, ele está igual o Jefão. Não quero. Mas ele sabe que, no fundo, ele já estava sendo chamado há muito tempo. Só que a nossa desobediência, se a gente fosse igual, por exemplo, o mar, né? As ondas, Jesus mandasse, parava. Mas nós somos homens. Então, Deus manda a gente, calma aí, que deixa eu analisar, Senhor, o que o Senhor está me pedindo, que aí a gente vai fazer. Então, mais ou menos isso, a gente entende como que é o chamado pastoral. É deixar a disponibilidade no nosso coração para que Deus faça aquilo que Ele quer fazer nas nossas vidas para servir as pessoas. É isso. E olha que interessante, né? A gente foi lá atrás, fomos longe, né? E, cara, eu fiquei... A cabeça viaja, né? Quando a gente vai ouvindo a palavra de Deus, a gente viaja um pouquinho. E se a gente pega a história desses homens, você para pesquisar ou estudar um pouquinho da história desses homens, o mundo qual Noé vivia era um mundo caótico. Às vezes a gente olha e fala assim, eu quero ser pastor dos dias de hoje, não, nesse mundo caótico aí. Cara, e a gente vai ver da história de Noé ali, em que a Bíblia fala, não tinha ninguém, mano. Não tinha ninguém. Ele era o remanescente, para dar continuidade àquilo. E você vê ser um remanescente e Deus te chamar e falar assim, ele é íntegro. Olha só que interessante. Então, para você ser um pastor, para você nessa caminhada pastoral, eu acho que o primeiro ponto é você ter um índice. Ser íntegro. Segundo ponto, justo. Cara, ninguém tem o que falar de você. Ali vai um homem justo. Preza a justiça de Deus, você vê evidente na vida dele. E o relacionar com Deus, né? Se relacionar com Deus. Você vai ver que ele andava com Deus e ele escolhe. E às vezes a gente fala assim, mas nos dias de hoje, como que eu faço? É muito difícil. Porque o banquete está aí. Tem diversas oportunidades. E aí a gente vai ver que ali, o que eu entendo da vida de Noé, quando a gente vai progride um pouquinho, a gente vê na vida de Daniel. Daniel estava dentro da Babilônia, não é um ambiente que vai fazer quem você é. Mas é quem você é que vai mudar o ambiente. É uma decisão. É uma decisão. Os dois pegaram, tanto Noé quanto Daniel. É uma postura, é uma posição. Ele se decidiu e falou assim, eu vou ser um homem íntegro. Não é aonde você está, é em quem você está, né? É isso. E aí, porque às vezes a gente está olhando e tem vivido uma geração que acaba sendo influenciada pelo ambiente. E aí, por isso que a gente bota culpa em tudo. Porque eu não consigo ter uma vida de santidade? Não, o ambiente que eu estou não é propício. Olha isso, vê aquilo. E a gente, minha família, a escola, as redes sociais, o mundo. E aí a gente vai ver que Noé decide. E ali, meu irmão, e aí é isso. Eu entendo que é isso. Você tomar uma decisão, você se colocar nesse lugar. E aí, e saber quem você carrega, o que você carrega. E aí você consegue transformar um ambiente a qual você está. Um ambiente caótico, em meio ao mundo caótico, Deus vai usar você como um remanescente para transformar esse mundo caótico. E levar pessoas a amar a Cristo. Pastor, você está ali, você está ali. Ele está apontando para outra câmera. Entendeu? Levar você a amar a Cristo. Deus está convocando você. Então, eu acredito que hoje, gente. Não é? A gente não está falando aqui para falar bonitinho, não. É uma parada séria mesmo. É com você. Eu acredito que esse dia que Deus marcou hoje, você que vai está assistindo esse podcast, entenda que Deus está te convocando em meio ao mundo caótico. Tem uma palavra do Ruiz que fala bastante disso, né? O mundo aguarda com vívido anseio. Essa palavra vívido anseio é com ardente expectativa a manifestação dos filhos de Deus. E quem são os filhos de Deus? Fica essa pergunta. Poxa, você entrou, né? A gente viaja muito. Nós vamos em relação a sair da nossa casa para ir para a igreja. Nós vamos em relação à igreja que nos fala essas quatro paredes, né? Congregar com os nossos irmãos. E a gente vai em eventos de jovens, a gente vai pregar em outras igrejas, nós vamos
receber com os nossos irmãos em outras igrejas, mas a gente quer algo ali sobrenatural, a gente sempre espera algo novo de Deus e sempre Deus vai nos oferecer algo novo. A gente fica pensando o que Sadraque, Mesaque e Abednego viram naquela fornalha de fogo ardente. O que aqueles homens, o que Paulo viu no caminho de Damasco, o que eles viram, cara, foi a glória de Deus, mano. E a gente fica anestesiado e perplexo. Como que pode? A gente quer bênçãos do Senhor, mas o nosso coração, o que anseia mesmo, o nosso coração o que anseia mesmo é buscar a presença de Deus. Né? A gente precisa cada dia mais e mais buscar a face de Deus, cara. E o nosso coração sempre anseia em estar nele, em todo tempo e em todo momento. Top, gente. Tô sentindo, hein? Tá sentindo aí? Eu tô sentindo. Glória a Deus. Eu queria perguntar para vocês, assim, né, que estão hoje à frente de outros líderes. Foi muito legal que vocês contribuíram aí. Vocês até falaram de quem veio antes, né? Então, assim, para você chegar em algum lugar, você precisa saber quem está do seu lado hoje. Quem está do seu lado hoje precisam ser pessoas que já tiveram uma caminhada também. Porque para você chegar em algum lugar, você precisa saber para onde você está indo. Mas para você saber para onde você está indo, você precisa talvez de pessoas que já passaram por aquele lugar. E às vezes a gente está ali no meio de um oba-oba, às vezes no meio, assim, eu quero fazer alguma coisa, mas eu não sei por onde começar, mas você também só está brincando, você está ali deixando a vida levar. Né? E eu acho que importa com quem você está procurando se espelhar. A questão do mais velho, a Bíblia fala muito disso. Né? E talvez você encontrar alguém onde você pode se espelhar, onde você pode sugar mesmo. Gente, eu era muito chata. Porque, assim, por exemplo, eu queria servir a Deus de todo jeito. E, assim, por exemplo, o culto de terça-feira não tinha ninguém para tocar. E eu falava, cara, eu tenho que tocar. Aliás, primeiro não tinha nenhum baterista. Não, eu tenho que aprender a tocar bateria. Eu entrei numa aula de bateria. Aí saí, graças a Deus. Desisti disso. Desisti da bateria, apesar de que eu amo a bateria. Mas, assim, porque eu queria servir. Aí apareceu alguém para tocar bateria. Aí eu, beleza, então vou sair da aula de bateria. Aí acabou que não tinha música para o culto de terça-feira. Cara, eu preciso fazer alguma coisa. E eu fiquei enchendo a paciência dos músicos até encontrar alguém que me ensinasse a tocar violão, porque eu precisava servir a igreja naquilo que estava faltando. Naquele momento, era alguém para tocar violão. Então, assim, eu acho que o seu trabalho começa quando você percebe, você abre os seus olhos no ambiente onde você vive, na comunidade onde você está, para enxergar o que está faltando aqui. O que está faltando na minha igreja? Aquilo que você critica. Meu pastor não faz isso, meu pastor não faz aquilo, meu líder poderia fazer isso. O cara faz, então você. Entende? Está faltando. O que você está enxergando que está faltando é onde Deus possivelmente quer te levar para trabalhar. Então tem um começo. Tem por onde começar. Sempre Deus já está abrindo seus olhos. Deus já está abrindo seus olhos. Aquilo que você está reclamando é aquilo ali. Eu lembro quando eu comecei a trabalhar na JNI, porque até então eu era venha nós mesmo. Estava lá, eu curtia todos os acampamentos, todos os cultos, eu estava lá recebendo. Até que eu comecei a enxergar, que chegou no ponto em que só tinha programação para os jovens mais velhos. E eu estava já com 18 anos. E eu via ali os jovens mais velhos trabalhando, e os adolescentes sendo deixados de lado. Gente, não tinha ninguém para trabalhar com os adolescentes. Poxa, mas eu não tenho experiência. Aí você pensa, Deus, manda alguém para trabalhar com os adolescentes. Mas quem enxergou a falta? Fui eu. Então, eu tive que meter as mãos, pedir para o líder na época. Eu falei, poxa, deixa eu trabalhar com os adolescentes aqui. E aí a gente começou lá com uma visão que os adolescentes explodiram. Então, às vezes, o que falta é só o primeiro, é só o eis-me aqui. É esse. Eis-me aqui, envia-me. Como diria nosso amigo Isaías. Envia-me a mim. Eu quero perguntar para vocês, como líderes, qual o sonho? Porque a gente sonha, gente, para vocês estarem aqui hoje, vocês sonharam um dia. Talvez não com isso aqui, mas vocês sonharam
em Deus alguma coisa. Deus, eu quero, sei lá, quero te servir de alguma maneira. Qual é o sonho de vocês hoje para o Distrito Região dos Lagos? Para a JNI do Distrito Região dos Lagos? Porque a gente é um bebê. A gente ainda está nas fraldas. Né? A gente nasceu em março desse ano. Né? E o que vocês sonham? O que vocês imaginam quando vocês param para pensar nas JNIs, quando você olha ali Aquários, aí você olha São Pedro, olha aquela igreja ali do aeroporto, outra igreja ali nascendo em outro lugar. O que vocês sonham como JNI? Desde 2010, a gente já tinha esse sonho de termos o nosso distrito aqui. A gente ficou nesse sonho, ficamos sonhando. 2013, né? bateu na porta. Bateu na hora, bateu na portinha, foi tudo aprovado, faltavam detalhes. Aí acabou que segurou mais um pouco, né? Tudo no seu tempo, né? A bênção de Abraão chegou. Chegou. A gente acredita, Deus preparou o tempo certo, né? E nós conversávamos muito com muitos líderes sobre essa parte que ia nascer. Então a gente já tinha um plano nosso, né? Mas não sabíamos se era de Deus, não. Mas o nosso a gente tinha, que ia fazer isso, aquilo, não sei o quê. E a gente já fazíamos as programações simultâneas, tanto no nosso distrito antigo e aqui. E eu já estava conversando com o Jefão no ano passado, ano retrasado. Eu falei, Jefão, você entra como presidente, eu entro como vice, né? E você atende a metade do lado de cá e eu atendo a metade do lado de lá, e tá bom. O que me importava não era estar na frente. Eu falei, não me importava, era se eu ia estar na frente, eu queria só ajudar em que os nossos jovens crescessem. Eu acho que até dentro dessas conversas que a gente tinha, algo que a gente até pulou, não passou, né? Porque 2010, não sei se você lembra, é algo que foi muito forte no nosso coração, né? E dali se juntou, e eu acho que o interessante de expectativa que a gente cria para o Distrito Região dos Lagos, acredito que o Maurício também sente isso, porque a gente conversava antes de acontecer, de que lá em 2010, eu lembro que o sentimento que a gente teve foi do surgimento do Encontrão. A ideia do Encontrão surgiu aqui na região dos Lagos. Era um distrito só, Rio Grande do Rio, mas surge aqui na região dos Lagos, líderes nossos, nós líderes se juntamos da região dos Lagos. Mas e qual o intuito que era? Unir uma geração de jovens, estar em comunhão e trazer crescimento e apoiar um outro líder para crescer. Juntos, crescermos juntos, em unidade. E para a gente vai ver que a nossa ideia que veio, algo que surgiu lá em 2010 e veio assim, vindo no ano, e era essa ideia. A gente conversava muito sobre isso, né? Da questão dessa unidade, de não importar por nomenclatura que vai vir antes de nome, não é nomenclatura, mas é o crescimento do reino, é dar continuidade do reino. Pode continuar, Maurício. Não, a gente vai completando o que a gente vai falando. E a gente fica assim, eu fiquei muito perplexo com o que Deus está fazendo esse ano, que a gente pegou em março, né? Então, estruturar um treinamento, a gente estava conversando e a gente não dá para fazer um treinamento muito grande, muito cheio de coisa. Então, vamos fazer o simples, mas vamos fazer com seriedade e com uma pegada legal. Então, misturamos algumas coisas de outros lugares, né? E trouxemos a nossa essência, a nossa identidade, né? Então, a gente começou a falar. E eles acharam interessante que esses líderes agora são líderes novos. Então, a gente estava falando algo que pra gente já é batido, mas para eles era novidade. A gente, é isso que eu quero, formar líderes maiores do que nós. Tem até uma frase interessante no... Ser uma ponte, né, na verdade. Essa aí, tem uma frase muito interessante no Instagram do Cristiano Malta, que acho que é mais ou menos assim, sendo trampolim para os outros. Então, cara, tipo assim, você servir para que outros sejam maiores do que você, para que outros façam a continuidade daquilo que Deus tem para fazer. E foi muito interessante que eu fui lá tirar uma foto com o reverendo Manuel Lima, né? E aí eu falei, deixa eu tirar uma foto com o senhor, pastor, né? A gente quer tirar, eu gosto de tirar foto com a galera, tal. Então aí eu falei, pastor, deixa eu tirar uma foto com o senhor. Aí ele, tirei lá. Aí eu falei assim, pastor, ele falou pra mim,
Deus tem grandes coisas para fazer nas Grandes Lagos. Porque na região, ele falou errado, ele falou assim, Deus tem grandes coisas para fazer nas Grandes Lagos. Aí eu falei, não, tá bom, na região dos lagos, mas aquilo eu falei assim, cara, uma figura muito legal, muito assim, excepcional para nós nazarenos que conhecemos a história e lança uma palavra profética sobre nossas vidas. Então a gente anseia pela manifestação de Deus sobre a região dos lagos, que cada igreja local cresça, que a gente possa dar o suporte, não fazer o que estava falando com todos eles. Isso, não é sobre programação, é sobre eventos, não é sobre estarmos reunidos como igreja, como santos, ajudando uns aos outros e procurando a face do nosso Deus juntos. Isso aí, eu acho que... Sem deixar ninguém cair, sem deixar ninguém pelo caminho. Isso. Né? Eu acho que um desses sonhos que a gente conversava bastante, né? Daqui a pouco a gente vai entrar no tema, né? Entramos no tema. Muito daqui a pouco mesmo. Já agora, praticamente, já vou deixa. Então, de algo que no nosso coração gritava. E eu lembro que no treinamento foi algo muito forte, quando nós ministrando lá no treinamento sobre identidade nazarena, como o povo amou conhecer a denominação que serve, uma igreja estruturada, uma igreja que tem mais de 100 anos, atua em mais de 150 países. Então, não é uma igrejinha que está começando agora, é uma igreja estruturada, que tem uma estrutura, algo grandioso. Então, a gente apresentou essa estrutura para os nossos líderes, para os nossos líderes e líderes em potenciais nesse treinamento. E algo que veio muito forte nesse treinamento e que marcou foi sobre formar líderes. Foi sobre o chamado de Deus na nossa vida, uma responsabilidade. Eu acho que o nosso maior sonho, quando a gente fala de ser um trampolim, é disso. É uma responsabilidade que a gente tem assumido de preparar líderes com uma visão de Cristo. Preparar líderes, e foi falado lá, de que estejam no centro da vontade de Deus. Não líderes que queiram glória para si ou que queiram status. Eu quero ser um líder porque isso me causa status. Quem é você? Sou presidente da JTI de tal lugar. É um status. Não. Está fadado ao fracasso. Está fadado ao fracasso. Deus chamou, a gente colocou essa responsabilidade. O nosso sonho é formar uma liderança, formar líderes aqui que voem, mas que voem alto, carregando o nome de Cristo, exaltando o nome de Cristo, fazendo o nome de Cristo ser conhecido, conhecendo, que amem conhecer a Deus e que façam o nome de Cristo ser conhecido. E uma passagem, eu lendo, que Deus tem falado muito no meu coração, foi a de quando Deus chama Natanael. E aí Natanael fala, dentro desse diálogo de Jesus com Natanael, você vai ver que Natanael vai dizer: és verdadeiramente o Filho de Deus. Aí Jesus pergunta para ele, né? Questiona ele: você está me chamando que eu sou Filho de Deus só porque eu disse que você estava debaixo de uma figueira? Só por causa de uma pequena coisa que aconteceu? Que você vai querer me seguir por causa disso, do mínimo que você viu? Jesus, aí ali dentro desse diálogo, Jesus fala assim: você verá que os céus estarão abertos sobre a sua cabeça. E ali Jesus, ele libera uma palavra sobre aqueles discípulos de que vocês farão coisas maiores que eu fiz. Tem noção do que é isso? A gente está falando do próprio Cristo liberando uma palavra sobre os discípulos, que eles farão coisas maiores do que ele fez. E a gente conversando desde o ano passado, antes de saber que seríamos líderes, a gente colocando uma ideia, a gente estava falando disso, de que a gente tem visto uma geração de pessoas que querem ser maior do que o próprio Deus, querem ser Deus. E a gente falava assim: Deus está chamando a gente para a gente levar o seu próprio nome, impulsionar uma geração para elevar o nome de Cristo, fazer obras até maiores que a gente fez, que a gente está preparando eles e falando assim: agora vai e voa, daqui é terra, voa, vai mais longe. Fazer o nome dele conhecido. Gente, olha, não sei se vocês pararam para pensar nisso, mas vocês dois frisaram no ano de 2010. A partir, né, falaram de 2010, 2013. Isso me fez aqui calcular que enquanto vocês estavam sonhando em 2010, os frutos estavam nascendo. É isso que eu tava falando. 14 tá ligado? anos. 14 anos.
Jesus. Hoje, temos adolescentes aí recebendo palavras, né, de adolescentes que estavam sonhando lá em 2010, sem muita pretensão, às vezes sem muita expectativa, sem muitos recursos. Talvez não era o mais, né, o que era mais visado na igreja, né, o querido da igreja, o queridinho da igreja, talvez não fosse, mas estava ali sonhando. E os futuros frutos estavam nascendo, literalmente nascendo na barriga de suas mães, para que 14 anos atrás, né, 14 anos depois, meu Deus, 14 anos depois, né, a gente estivesse ministrando a essa geração sonhada. Olha que Deus é lindo demais, cara. Então vamos entrar no tema, gente? Vamos. Então, o tema de 2024 para a JNI, região dos Lagos, é Quenoses. Talvez uma palavra que você olha e fala, que palavra é essa? Por que isso, cara? Da onde surgiu isso? O quê? Então, me diz aí, gente. Vamos lá. Por que quenoses? Então, cara, e é até engraçado, né? Uma deixa... Por que quenoses? Eu lembro que foi uma coisa que talvez muita gente, talvez outras pessoas que estejam ouvindo esse podcast ou assistindo, não saibam, né? Mas na Nazareno, quando nós nos tornamos pastor, tem o chamado, nós passamos pelo seminário. Você falou de como as etapas, né? Tem essa etapa de você tomar posição, estar disposto. E aí depois tem umas etapas aí que você é recomendado pelo seu pastor, aí você vai para o seminário, passa período de seminário, depois você vem, faz uma prova. E na Nazareno nós fazemos provas todo ano, tanto prova quanto entrevista, quando nós somos pastores nazarenos. E dentro dessa prova, um dia a gente estudando para a prova, uma dessas provas, ano retrasado, uma dessas entrevistas no ano retrasado, tanto para mim quanto para minha esposa, caiu a mesma pergunta. Nos perguntaram sobre os estados de humilhação, de exaltação de Cristo, a gente soube falar todos os estados de humilhação, falamos todas as exaltações, falei, caramba, lá que fechamos com chave de ouro, falei tudo. Aí ele falou, não, mas tem um nome específico para esses estados. Para esse esvaziamento. Perguntou algumas vezes, aí foi dando o exemplo, Filipenses 2, tem um nome específico para algo que aconteceu. E ali ficou na nossa cabeça, falou, caramba, erramos uma coisa. Eu estava me irritando com o pastor, eu falei, meu Deus, já falei que eu não sei. Aí a gente pensou, esquecemos alguma coisa. Ele queria arrancar o quenoses de dentro da minha alma. E a gente alma. falou, esquecemos alguma coisa. Aí o pastor falou assim, eu lembro na minha, ele falou assim, esse nome é quenoses, não esqueça mais. E aí eu lembro que depois de nós estudando para a entrevista do ano passado, pastores, eu falei, nós dois, eu e minha digníssima esposa, maravilhosa, a gente foi estudar junto, e nós estudando, aí eu falei assim, vamos estudar sobre quenose, e a gente deu uma mergulhada, e nessa hora que a gente estava estudando, Deus, ele veio muito forte esse tema no nosso coração, de que... Nossa, esse seria um tema para trabalhar com a juventude. Falamos, né? A gente só falou. Assim, cara, que é um tema muito forte para a gente trabalhar com a juventude, porque Deus está chamando uma geração, uma juventude, Deus está convocando que se esvazie da sua glória, se esvazie do seu eu, do seu orgulho, das suas vontades, das suas paixões, para vivenciar e estar diretamente dentro do plano de Deus na sua vida. A gente estudando, olha como é que são as coisas, nós estudando para uma prova, para uma entrevista, e aí Deus foi já ministrando sobre a gente, e esse tema veio muito forte no nosso coração, e dali a gente já começou profeticamente. E olha como Deus faz as coisas, né? Conversando com o pastor Maurício, e nem tinha falado do nome, né? Mas a gente via que quando a gente perguntava, e o que você acha para essa juventude? O que você tem achado da liderança quando você vê? A gente falava assim, cara, a gente tem visto líderes que querem aparecer mais do que Cristo. Você vê líderes que querem, não na nossa, mas de forma geral. Mas líderes que querem que seu nome seja exaltado e não prepare outras pessoas, porque se alguém já começa a aparecer um pouquinho mais, ele já quer matar, sufocar para que ele não apareça mais que ele. E a gente conversando sobre isso, e aí você vê que algo que testificou no nosso coração dentro de casa, testifica dentro do coração dele lá em Campo Redondo. Deus tem ministrou também dentro do coração dele. E aí ele vai contar um pouco também como é que foi.
porque ele ligou o botão on, é benção. A gente estava conversando, né, sobre esse tema, e a gente estava querendo pegar uma palavra profética para lançarmos para a nossa JNI. Eu estava orando ao Senhor, falei, Senhor, a gente precisa de algo que, assim, a gente já estava conversando sobre líderes, né? O que a gente vai fazer para esses líderes? A gente precisa trazer mais a essência de Cristo para dentro da nossa Nazareno. Os nossos jovens precisam viver. Não, cara, a gente só lançar uma palavra todo ano, cara, todo ano. Jesus morreu na cruz. A gente só lançar a palavra, a palavra desse ano é isso aqui. A palavra daquele ano é isso. É só lançar. Ai, meu Deus. Olha aí. Tô escutando essa direto, hein? E a gente tava aí até que o Jefão veio, tem uma palavra aqui. Assim, assado. Ele quase me mandou uns 30 PDF. Isso daqui, você já ouviu falar sobre isso aqui? Calma, tá, beleza. Vamos lançar essa palavra. Vamos lançar. E aí, as coisas foram começando a se encaixar. E uma palavra profética daqui, poxa, é testemunha. A outra, poxa, a palavra daqui é Cristo. Eu fui na administração do Jesus Cop e quando ele abriu Filipenses, opa, olha aí. E aí até que o Fábio Coelho pregando ali e tal, e ele parece que deu uma pausa no culto. Não sei se já tiveram essa sensação. Todo mundo ficou em stop. Parece que ele estava falando só comigo ali. Eu falava assim, não, eu não estou vivendo isso aqui nesse momento. Eu não estou... como se fosse aquele filme do Clique, lembra? Que o cara dá o pause no filme e todo mundo fica parado e todo mundo ficou parado naquele momento e eu ouvindo a voz do Senhor, cara, essa é a última confirmação de que essa palavra profética... E já tinha sido lançada, não ia voltar atrás. Mas que Deus estava nessa palavra, cara, foi ali. E ver que o nosso cultão distrital lá, Deus fez através de tudo que a gente chamou e de tudo que a gente chamou, o pessoal, colocamos ali, vamos fazer, vocês têm o que para oferecer na sua igreja? Vocês têm mídia, vocês têm intercessão, vocês têm música, então a gente formou e trazendo para eles, olha, a essência é essa, a essência é essa, a essência é essa, mostrando para eles que a essência é de servir, de deixar que Cristo se sobressaia mais do que nós. É claro que muitas vezes nós vamos nos sobressair porque nós estamos em evidência, porque nós estamos fazendo algo de Deus. Então isso vai sobressair, porque as pessoas, cara, Jefferson tá lá em Macaé, tá pregando muito, poxa, porque Deus está dentro dele. A gente vai só entrar em evidência porque Jesus está dentro da gente. Então a gente viu nesse tema algo assim... Carregadores do brilho, né? Rapaz, foi algo demais, assim, algo de Deus mesmo, que veio aos nossos corações, trazido dele para nós. E para oferecer para essa geração toda. Eu acho que marca... Eu fico lembrando de música antiga, né? Vem na coração. Tem uma Ai, música Jesus. que falava... O pastor Jefão quer cantar. Não. Ele quer. A gente tem o André aqui, Pega... né? André, podia até puxar um teclado aqui que o pastor Jefão quer cantar ele. Canta aí. Mas tem uma música antiga que falava muito disso, né? Eu quero me esvaziar. Canta aí. Não. Senão o pessoal vai desligar a televisão. Esvaziar de mim. Eu quero me esvaziar dos meus títulos, das dores e ilusões que essa geração... Da religiosidade, das dores e ilusões que essa geração carrega dores, desilusões. Eu quero me esvaziar de tudo, das minhas vontades, não para que eu fique vazio, mas que eu seja cheio da glória de Deus. E a gente vai ver que carregar a luz de Deus, carregar o brilho de Cristo para essa geração, é tempo de nós nos esvaziarmos realmente de nós mesmos, das nossas vontades e títulos. Porque às vezes você vê que muita gente está preocupada com o título. Meu título vai vir em primeiro lugar. Eu quero ser isso por conta disso. Não, mas às vezes você quer, e não estou falando que não tem que viver o chamado, né? Mas eu quero ser isso porque Deus me chamou para estar e eu quero cumprir a vontade dele. É tudo sobre ele, para ele, são todas as coisas. Isso. E é por ele. E é isso que tem queimado o nosso coração, tem superaquecido o nosso coração, dentro desse tema de despertar uma geração. Vamos ler a passagem. Vamos. Você que está aí, abre aí, Filipenses, capítulo
2, a partir do versículo 5, para você mergulhar. O nosso convite aqui é que você mergulhe junto com a gente nesse sentimento que Deus tem borbulhado já dentro de nós aqui, né? E aí? Tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, tendo plenamente a natureza de Deus, não reivindicou o ser igual a Deus, mas, pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo plenamente a forma de servo e tornando-se semelhante aos seres humanos. Assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, entregando-se à obediência até a morte de cruz. Por isso, Deus até a morte de cruz. Por isso, Deus também o exaltou sobremaneira a mais elevada posição e lhe deu o nome que está acima de qualquer outro nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho do que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia! Glória a Deus. Glória a Deus. É isso. Traduz. É sobre isso. É sobre isso. Né, pastor Maurício? É sobre isso. Tecnicamente, gente, eu trouxe o termo aqui. Se você der um Google, pode dar um Google aí, e você botar kenosis com K, você vai ver aí o que tecnicamente esse termo diz. Esse termo é de origem grega, que significa esvaziamento, aniquilamento. A kenosis é um modo escolhido por Deus para revelar-se ao mundo, para agir na história e realizar a salvação. Essa é a tradução do kenosis. Mas o que a própria Bíblia já explica, você lendo aqui em Filipenses 2, a partir do versículo 5, te deixa claro o que Jesus requer da sua igreja. Ele fala, Paulo fala que tende em vós o mesmo sentimento. Que sentimento é esse, gente? Que sentimento é esse, pastores? Que sentimento é esse? E aqui é interessante, né? É uma ordem, né? É uma ordem. Ele não está dizendo, se você quiser, pode ter esse sentimento, né? Ele fala, tende em vós. Então, quando fala tende em vós, tende dentro de você esse mesmo sentimento de Cristo. Ser movido, seja movido por esse sentimento. E olha que interessante, né? Quando a gente segue aqui nesse versículo aqui, na passagem, capítulo 5, 6 e 7, e aqui vai dizer que uma palavra que vem muito forte, né? Servo. Tornando-se servo. E o que o servo faz? Ele serve, veio para servir. E Jesus vai falar nos evangelhos que o Filho do Homem não veio para servir, mas sim não veio para ser servido, mas sim para servir. E é esse sentimento em que Deus está aflorando dentro do nosso coração, superaquecendo o nosso coração e dizendo assim, eu estou te convocando, ei jovem, agora olha para mim aqui, ei jovem, eu estou te convocando para você estar com esse sentimento vivo dentro do teu coração para servir. Servir a quem? Servir ao seu próximo, servir essa nação, servir como testemunha de Cristo por aonde você passar. E a gente vai ver que o interessante é que quando a gente olha dentro desse estado, você vê que muitas pessoas acabam querendo queimar etapas. E quando a gente vai vendo aqui, imagina você, tendo na sua casa agora, viaja um pouco comigo. Cabeça, quando eu vou ler na Bíblia, eu dou uma viajada. Cara, quando você fala, é o Criador se tornando criatura. Aqui nessa passagem, a gente está entendendo que o Criador está se tornando uma criatura. E aí, imagina você. Criatura que ele criou. Que ele criou, o Que Criador. ele criou, na pré-existência, né? Por isso que eu queria dizer, imagina você fazer esse microfone aqui, que está na sua frente. Você construiu um microfone, você que fez ele, criou esse microfone, e daqui a pouco, você, para ensinar esse microfone, como que ele deve fazer, você se torna um microfone igual a algo que você criou. Você está se tornando um microfone para que você seja um exemplo, um modelo para ele. E aqui a gente vai ver, e a gente vive numa geração do imediatismo tão grande, em que às vezes as pessoas já começam a dar pregou hoje bem, você começa a ter um destaque,
já quer tudo para ontem, para hoje. Não porque, pô, o pastor não me dá oportunidade. Pô, eu quero tanto pregar na igreja, eu quero tanto fazer parte do Ministério do Louvor, ninguém me dá oportunidade. Meu irmão, tem tantas outras coisas que você pode estar servindo. Olha só que interessante, Jesus, quando ele vem, você imagina o Criador. Ele criou todas as coisas, ele que nos criou o homem e a mulher. E aí quando ele vem, ele tornando a forma de bebê. Jesus, ele já não vem como adulto também, não escolhe, ele vem como bebê, ele nasce de mulher. Então quando ele passa por todos os processos. E quando você está de bebê, daqui a pouco o estado de criança, o estado de dependência. Você imagina o próprio Deus, ele se tornou dependente do pai e da mãe, que o ensinou a falar, o ensinou a andar, o ensinou a dar os primeiros passos. Você tem noção do que é o Criador? Ensinou trabalho, né? Ensinou trabalho, dependia do pai para trazer o sustento para dentro da sua casa, para sua mãe, acredito, para estar fazendo a sua comida, para você estar almoçando. Você tem noção? Você consegue se colocar nesse lugar de dependência. E às vezes a gente vê uma geração em que não quer respeitar os processos. Quando a gente vê esse tema aqui, esvaziou da sua glória, não usurpando, a gente está vendo que Jesus ele veio e respeitou os processos. Ele foi bebê, foi criança, se tornou dependente e às vezes foi ensinado. Você vai ver que Jesus ele ia às sinagogas, ele foi ensinado. E às vezes a gente se permitiu ser ensinado. E às vezes a gente está vendo uma geração em que não quer parar, sentar e ouvir. Até que na cultura judaica também, o filho, ele era ensinado pelo pai, e dentro das escrituras, e a sua profissão. No tanto que Jesus se torna um carpinteiro, né? Então, rapaz, a gente tem Jesus que nasce aonde? Numa manjedoura. A galera esperando o quê? Um rei. Mas, poxa, um rei vai nascer logo num estábulo, num lugar sujo. Então, a gente vê um líder servo. Um líder servo. Palavra. E você vê a profundidade do esvaziamento. Dentro dele. Porque não foi qualquer esvaziamento. Não foi o fato só dele se diminuir. Ele deixou. Ele não deixou de ser Deus, gente. Isso aí, olha, só para deixar claro. Ele não se esvaziou da sua divindade. 100% Deus. E sempre Fique gravado. Talvez para a gente saia natural, a gente não fale, mas é bom ficar gravado. 100% Deus, 100% homem. Isso, ele não se esvaziou da sua divindade. Ele se esvaziou da sua glória. Ele deixou a sua glória e toda a sua honra de lado para poder se diminuir. E não foi, como eu disse, um esvaziamento qualquer. Porque ele poderia ter se tornado um anjo. Já teria se inferiorizado. Mas ele foi mais para baixo ainda. Ele se tornou um ser humano. E como ser humano, ele poderia ter vindo um ser humano rei. Ele poderia ter nascido numa família rica. Ele poderia ter nascido numa região mais rica. Ele poderia ter nascido numa cidade bem falada. O que vem? O que de bom? Pode vir algo bom de Nazaré? Palavras de Natanael. Nosso amigo Natanael, pode vir algo bom de Nazaré? E ele vem para Nazaré. Ele nasce em Belém. Ele é criado ali, numa região que não é uma região de destaque. Você vai encontrar um mapa ali, você vai ver lá que Jerusalém, que era o destaque, está aqui, ó. Está lá embaixo. Mas Jesus nasceu aqui, nessa região, né? E ali, o Galileu, ali na Galileia, ele nasce, passa por todos esses processos, né? E o seu esvaziamento é cada vez, se você parar para ver todo o trajeto de Jesus, ele não só se humilhou sendo um ser humano pobre, um ser humano de uma região sem destaque, ele ainda se humilhou ao ponto de ele sabia que ele tinha que morrer. Certo? Ele sabia da sua missão de que ele tinha que morrer. Só que ele poderia ter morrido de qualquer forma, de qualquer maneira. Né? O que era requerido para aplacar a ira de Deus era o sangue. O sangue dele iria aplacar a ira de Deus contra nós, pecadores. Agora,
Ele não só se humilhou ao ponto de ter que passar pelo sofrimento, dores e morte, aí ele fala aqui, foi obediente até a morte, morte de cruz. Por que ele destaca morte de cruz? Porque não bastou todo o esvaziamento dele no decorrer da sua vida terrena, sendo limitado a tempo, calor, cansaço, fome, sono. Não bastou tudo isso, ele foi obediente até a morte e a morte de cruz. Porque de tudo que ele deveria se esvaziar, e isso eu vi, foi muito interessante, eu esqueci o pastor que ouve falar isso, mas foi muito interessante porque esse pastor falou assim, que Jesus, ele precisava humilhar a sua moral também. Porque ele já era um homem humilhado, né? No fato de ter descido, ele já era humilhado. Mas ele precisava humilhar a sua moral. De que maneira o ser humano humilha a sua moral? Como que você vai acabar com a tua moral? Como que você vai se humilhar? Pecando. Você vai acabar com a tua reputação, vai acabar com a tua moral, com o teu respeito. Então você vai cometer um pecado que vai ser exposto e ali a tua moral acabou. Mas Jesus não conseguia, não podia pecar, porque ele era Deus, 100% Deus, santo. Na sua essência, ele não abriu mão da sua essência. A santidade. Ele é santo. E aí, como é que ele ia humilhar a sua moral se ele não pecava? Então, ele se tornou maldição. E aí a gente vai ver lá Moisés falando lá atrás que aquele que morresse numa cruz se tornaria maldito. Então aqui ele se humilha, mas num grau tão alto, mas tão alto, que ele chega a obedecer até a morte, mas a morte de cruz, porque ele se tornou maldito por nós, a sua moral. E aí a gente lê isso na Bíblia falando, tende em vós o mesmo sentimento de Cristo. Que sentimento é esse? É um sentimento de não me preocupar mais com a minha reputação. É um esvaziamento que às vezes a gente fala de uma forma artificial e fala, não, seja feita a tua vontade, eu me esvazio das minhas vontades. Mas, gente, é mais profundo viver isso. É isso que a gente quer inculcar, não só na mente a intensidade do evangelho, né, mano? Existe intensidade, existe profundidade no evangelho. Não é só sobre o que você ouve falar, é sobre você se relacionar ao ponto de criar profundidade. E olha que interessante. E se esvaziar profundamente. Profundamente. E olha que interessante, né? A gente vai ver que Estevão entende. Entende, pega essa visão e Jesus fala lá que vocês serão que minhas testemunhas. E quando ele está falando testemunhas, quando a gente pega no original essa palavra, está escrito que é mártires. Então, quando a gente entende que é mártir, que é alguém que esteja disposto. É a morte. Deus está chamando alguém disposto a morrer pelo evangelho. É quem morre pela causa. Você tem noção do que é morrer pela causa. Estevão era um jovem, tinha vida pela frente. Quanto que Estevão tinha para viver? Mas Cristo chama ele por um propósito. É disposto a perder. A perder. Perder disposto, o que for. Não importa o que eu tenho que deixar hoje, no meio do caminho. Eu acho que quando a gente olha para esse tema assim, de humilhar, de você se deixar renúncia, é você estar disposto a deixar o que precisar de ser deixado no caminho para que a glória de Cristo exale sobre a tua vida. E olha só, não é só sobre Cristo. Quando a gente fala do brilho, a gente entende. Quando a gente pega o exemplo de Estevão, você vai ver que quando ele vai morrer perto da sua morte, que a Bíblia diz que o seu rosto brilhava. Você tem noção? E Paulo vai falar disso, né? Com o seu rosto com o véu descoberto. A morte de Jesus nos possibilitou tirar o véu da nossa face para a gente poder enxergar a glória de Cristo. E que pessoas enxerguem a glória de Cristo através do brilho dele na nossa vida. Não é uma geração que queira ser o brilho, mas uma geração que exale o brilho de Cristo por onde passar. E que não está preocupado com a aparência. Não está preocupado com a aparência. Isaías vai falar disso. Isaías 53, gente. Isaías 53. Não havia nele beleza nem formosura.
Só que tinha algo Mas, diferente cara. dele que atraía as pessoas. Sim. E olha o que João vai falar também, que João Batista veio para dar testemunho de quem? Da luz. João 6, testemunho da luz. Ele veio testificar a luz. Então, o que tinha Só em abriu o Cristo era caminho, né? Então, o que tinha em Cristo era o brilho. É esse brilho que Deus está chamando essa geração que esteja disposta a renunciar tudo. Ser aparência, como Isaías faz, para que a gente venha atrair as pessoas através do brilho de Cristo. Ele veio como um homem que, se entrasse hoje na nossa igreja, a gente não ia nem dar bola. Qualquer, né? Um homem simples, qualquer, que estava ali andando pelas ruas da Galileia. Ah, esse aí é o filho do carpinteiro, é o filho do José, eu conheço ele. Né? Tipo, um cara muito normal, não tinha nada na sua aparência que chamasse atenção, mas chegou o momento que ele abriu a boca. Esquece. E o problema aconteceu nessa hora. Quando ele abre a boca, o Logos, a palavra viva, a mesma boca, não humanamente falando, né, mas da mesma boca que saiu haja luz, haja os mares, haja separação da terra, façamos. Da mesma boca, ali começou a sair palavras que atraíam as pessoas. E aí a gente vê na palavra multidões e multidões e multidões. Então, assim, esse espírito que estava sobre Cristo, esse espírito que é Cristo, ele está hoje sobre nós. Então, não é sobre a minha aparência, não é sobre o que eu quero que o outro veja, não é sobre a minha reputação, mas é sobre quando eu abro a boca e permito que as palavras de vida saiam dela. Para onde iremos nós? Se só tu tens a palavra de vida eterna. Já estava aqui, já me... João André! Pegou o teclado mesmo. Mas olha, a gente até voltando ali para a morte de cruz, Sim. Cara, era uma morte de humilhação. Então era a morte vinda para bandidos, para altos criminosos, para mostrar que os piores crimes já estavam sendo ali aniquilados. Então a gente vê, cara, que Jesus é se tornado criminoso ali também, como eles. Então Jesus está do lado de dois bandidos. E ele oferece a salvação para eles. Cara, essa cena E ele, hoje você estará comigo no paraíso. Então a salvação desse Jesus que se humilha até a morte de cruz, é a salvação mediante a cruz. Quando a gente olha do evangelho da cruz, a gente olha um Jesus que se entregou, se esvaziou de si mesmo para que a glória dele viesse sobre cada um na face da terra. Olha que interessante, hein? A Bíblia, e a gente vai ver que todas essas passagens não vai falar hora nenhuma que Deus fez, mas o homem o matou. A Bíblia vai falar assim que ele se esvaziou. Então foi por vontade própria. Ele se entregou. Cara, e é algo que decide. É decisão, voltando para a decisão. E às vezes Deus está esperando da gente se entregar. Deus está esperando uma decisão da gente de renunciar, de se esvaziar, de descer, de diminuir para que ele cresça. E é isso. E olha que forte. Deus fala que a gente vai ver em João 3,16, fala, porque Deus amou o mundo, deu seu único filho, unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E aí a gente vai ver o único filho. Só que a partir da morte de cruz, a partir do teu sangue, Jesus ele se entrega numa cruz para que de único filho ele se torne primeiro. Porque, e a gente perguntou onde estão os filhos de Deus? É você que aceita. Você que aceita esse chamado. Jesus ele foi o primeiro. Ele se torna o primeiro, de único ele se torna primeiro, para que nós viéssemos dar continuidade a isso. Então essa responsabilidade que Jesus, quando ele veio na terra, do que ele fez, hoje Deus conta comigo e com você. Deus conta com a gente.
Entendeu? Os filhos. Se levante os filhos. Ah, isso aí, aleluia. A gente fica muito feliz, cara, muito feliz, porque Deus está falando nos nossos corações, Deus está falando em nós e através de nós, do que Ele fez sobre nós, sobre nossas vidas, de como Ele se esvaziou dele mesmo, para que viesse até nós a salvação. Né? Não é por meritocracia, consegui falar a palavra, não é pelo nosso mérito, mas pela graça nós somos salvos. Um homem trouxe o pecado ao mundo, mas somente um cordeiro limpo, sem mácula, sem mancha alguma, poderia trazer a salvação e a reconectividade. A conectividade de novo, nos reconectar com Jesus, com Deus, mais uma vez, assim como era no jardim, somente em Jesus. Então ele rasga o véu não de baixo para cima, mas de cima para baixo, porque é uma atitude divina descendo a terrena. Então começa lá em cima para chegar aqui embaixo até nós. Então Jesus estava aos céus e desceu aqui embaixo, se esvaziou para nos salvar e nos dar essa reconexão. Lindo demais, cara. E que se levante um tempo. E olha que interessante, né? A gente vai vendo, quando a gente vai viajando na Bíblia, a gente vai ver que aqui quando fala humilhou-se, né? A gente pega, você vai ler Filipenses, você vai falar de humilhar. E a gente vai ver que o judeu, ele tinha um costume. E a gente vai ver uma liderança de Cristo através do exemplo. Às vezes a gente quer liderar pessoas por palavra, por mandar. E Jesus, ele lidera pelo exemplo. Olha só que interessante. O judeu, você pega a mesa ali da ceia, se você olha aquele formato, os judeus tinham o costume de se purificar antes de se alimentar, da purificação. E quem fazia essa purificação normalmente era um servo ou quem estivesse na ponta. E ali a gente vai ver, não sabe a posição, mas Jesus não estava na ponta. E aí você vai ver que quando Jesus está liderando pelo exemplo, você vai ver que já que ninguém vai se levantar para fazer o ato de purificação, eu vou me levantar. Jesus ele levanta, Jesus ele se levanta, e qual a atitude que ele tem? Lavar os pés dos seus discípulos. Ele está falando assim, e quando você lava o pé, você está reclinando a sua cabeça, você está de cabeça baixa. Ele está olhando para a gente e está falando assim, eu estou chamando uma geração, primeiro, que tem atitude. Se ninguém faz, eu vou lá e faço. Se ninguém se levantou, quem tem que fazer sou eu. Deus mostrou para quem? Para mim, né? Então eu faço. Tenho que fazer. Eu vi, eu vou faço. Lá e faço. Que a gente passe a ser líderes, que nós passamos a formar líderes, formar juventude, uma geração em que se lidere pelo exemplo. E que uma geração, a gente vai ver que Jesus ele se humilha e fala assim, uma geração que esteja disposta a lavar os pés dos seus liderados. Vocês não são do que é lavar os pés dos seus liderados? É enxugar choro, perder noite de sono em prol deles, para que vidas se rendam, se dedicar tempo, gastar tempo em preparar, discipular, acompanhar, que às vezes é doloroso, é cansativo, mas Deus está levantando uma geração que esteja disposta a fazer isso, a gastar tempo, a se doar em prol dos seus liderados. E é esse tempo que Deus está convocando. Deus está convocando a gente para isso, para estar nessa posição de humilhação realmente. E aí por isso que eu acho que a gente tem que frisar bastante, né? Porque às vezes as pessoas esquecem. Jesus, quando ele veio, ele foi 100% Deus, mas também foi 100% homem. Porque de um homem, ele veio como homem para ser o exemplo para todo o restante ser humano. E não deixou de ser homem. E não deixou de ser homem. Ser glorificado, claro. Ele foi homem para ser exemplo para os seres humanos. Ele, então, Deus subiu. O Deus invisível, através do Filho, se torna visível. E o próprio Jesus vai falar, irmão, que ninguém tinha visto Deus. Então, se você vai ver Deus através de Cristo, então ele se torna visível. E aí me dou uma viajada um pouco lá na época de Moisés, o Deus que nós não sejamos, entenda isso, que nós não sejamos covardes, que nós não sejamos essa geração de que pare. O Deus que desceu, ele veio do monte, a Bíblia lá atrás vai falar, tabernacular é habitar.
significado da palavra é habitar. Então ele veio, ele queria habitar no meio do povo que ele libertou do Egito. E olha que interessante, quando o povo no Monte Sinai vê aquela glória toda, e olha o que eles decidem. Não, Moisés, fale você com o povo. Uma nuvem cinzenta, fale você com Deus, trovões. Suba você ao monte, fale você com Deus, e você seja um porta-voz de Deus. E aí a gente vai ver em Jesus, que Jesus desce novamente para tabernáculo, eu gostei dessa palavra, tabernacular com o povo. Então a gente está vendo um Deus que desceu da montanha para se relacionar conosco de novo, relacionar com a humanidade, se relacionar com a gente, que nós somos filhos e que nós não venhamos ser, que nós venhamos assumir a responsabilidade, que nós não venhamos ser como o povo ali no Egito, que olha, pastor, fale por mim, líder, fale por mim, faça por mim, mas que nós venhamos. O motivo sempre foi esse, né? Sempre foi a relação. Sempre foi em voltarmos para o começo de tudo, para o jardim, onde um homem tinha a visita de Deus na virada do dia e todos os dias, cara. Deus falava com o homem. E olha que interessante, no jardim, quando Deus fala de relação, sobre essa visita, ele fala sobre relacionamento. E é a mesma palavra que Deus fala de relacionamento do homem com a mulher. É o mesmo significado, coabitar. Então, conhecer. Então é um relacionamento de intimidade. E Paulo vai trazer também de novo lá na frente que nós fomos criados e chamados para conhecer a Deus e fazer o nome dele conhecido. Então o conhecimento que nós temos de Deus faz automaticamente nós queremos fazer o nome de Deus conhecido. É uma consequência, é automático. Então quando nós não fazemos o nome de Deus conhecido, nós estamos falhando em alguma coisa, e quando nós também não conhecemos a Deus, nós também estamos falhando. Não tem como nós fazermos alguém conhecido ao qual nós não conhecemos. Gente, muito bom. Isso aí é o que a gente quer pregar. E o sentido de pregar é esse, né? É bater na mesma tecla, é martelar mesmo. E a gente quer pregar isso até que essa juventude de fato entenda e vivencie isso. A gente tem algumas considerações finais, né? Algumas agendas. Rapidamente que nós gostaríamos de essas passar. agendas é interessante. Fique ligado. Fique ligado, já pega e já anota aí no seu celular, no seu calendário. Que essa juventude está em movimento, hein? Então não fique de fora. Participe, sua igreja, vamos estar apoiando as igrejas, vamos estar voltando para essa unidade. Fala aí, pastor Maurício, que as nossas igrejas têm de bom. Vamos lá, então. Entra lá no nosso Instagram e sigam lá as nossas redes sociais, né? E lá tem as nossas JNIs também, nossos seguidores lá. E a gente vai estar indicando vocês para qualquer igreja mais próxima de vocês aí para estarem nessas programações. Temos também a conferência dia 21 já foi, né? Isso. Não, 21 de setembro. 21 de setembro. Essa a gente vai estar pregando aqui. Pastor Jefão vai estar lá, reverendo Jefão. Eu também vou estar lá também, né? Entre os feras, chamados e enviados. Entre os feras da palavra, eu estarei lá humildemente começando lá, em nome de Jesus. Essas são as nossas programações. Peço para vocês estarem... Ih, ainda tem isso também. Né? É dia 20 alguma coisa? 21 e 22? 20, 21 e 22 de setembro. Isso também aí. Tem o nosso congresso Conectados com Cristo. Nazareno de Campo Redondo. Isso aí, da minha casa, meu irmão, eu tô esquecendo. No dia 20, 21 e 22 também tem o Connect Camp da Igreja do Nazareno de Rio das Ostras. E no dia 14/9, lá no Parque Aeroporto, lá da nossa igreja, onde a gente faz parte, a gente vai estar em aniversário da igreja, mas essa programação vai ser missões junto com a JNI. A gente vai estar falando, tendo evangelismo. Então, se você quiser ir para o evangelismo, apoiar a gente, abraçar a causa, entre em contato com a gente lá no Instagram. E vai ter uma palestra sobre Não Perca a Sua Vida, que é um tema que a gente tem trabalhado lá, ainda mais no Setembro Amarelo, que é sobre combate à depressão, suicídio, crise de ansiedade. Então, a gente está dando todo esse suporte para profissionais da área. Então, dia 14/9, se você quiser, tá indo com a tua juventude, a gente vai estar lá. Se você quiser, tá indo com a tua juventude. Então, já fica aí o convite também de todas as nossas programações.
E aí eu vou fazer um merchanzinho aqui rapidinho. Um Fica merchan, de pé aí, né? primeiro merchan. Maurício, fica de pé aí, descosta. Dá pra pegar? Dá, né? Descosta, vira descosta. Aí, ó. Ih, abaixa um pouquinho. Aí, ó, pegou. Para aquela ali. Fica aí. Aí, vê se dá. Vira pra parede, pra lá. Parede, Aí, ó, perfeito. Nós estamos ainda vendendo essa camisa, chamados para servir, porque aí tá tudo a ver com o nosso nome, que é nós, dentro da causa. Então, se você quiser estar adquirindo essa camisa, só tá nos procurando ali no Instagram, nos mande mensagem que a gente vai estar encomendando, fazendo para você e para sua juventude. Não só a camisa, ó, nosso líder ali, o Maurício, já tá usando o chapéu, já tá mexendo, né, meu irmão? Mas aí já tem aqui também, ó, tá na mão, nosso chapéu. Ó, o precinho tanto da camisa, R$40, nosso chapéu no valor de R$40. Olha que bonito como é que ficou. Isso aí não é para qualquer um, não, gente. Até mais bonita, né? Olha lá. Parece até mais jovem. Aqui eu não posso chamar parecendo até mais jovem. E aí fica aí, só tá nos procurando. A gente vai estar vendendo aí essa camisa, o nosso chapéu, a nossa pulseira da nossa JNI distrital. E nós temos 2 programações aí a nível distrital que a gente já convoca também todos os jovens. Não sou jovem nazareno, mas se quiser convidar todos os jovens de fora. No dia 5 é voltado para os líderes, porque a gente vai ter um tempo de mesa com os líderes, então grava essa data. E no dia 2 de novembro é a nossa conferência Kenosis. Aquilo que a gente tratou aqui, lá a gente vai estar mergulhando completamente. Imersos. Então, imersão total dentro desse tema. Dia 2 de novembro, nossa conferência Kenosis. Então, já guarde essa data, reserve essa data, convide jovens que estejam assim desanimados, tristes, que estejam balançando em cima do muro. Pode chamar em geral, chama todo mundo, espalha para estar nesse dia a partir das 9 horas. É feriado, não tem nem desculpa, é feriado no sábado, dia 2 de novembro, então é a nossa conferência Kenosis. Então faça parte desse projeto e de algo grande que Deus está separando e preparando para a região dos lagos. Amém, Deus quer glória fazer a Deus. Coisas grandes e um derramado de Espírito poderoso. Muito bom. Bom, para a gente finalizar, eu quero saber se você chegou até aqui. Se você chegou até aqui, você vai botar aí no comentário. Hashtag, até aqui nos ajudou o Senhor. Hashtag até aqui nos ajudou o Senhor. Beleza. É isso aí. Mas, pastor Maurício, eu queria que você virasse ali para sua câmera e você deixasse uma mensagem aí final, não tão final, porque vai ter outras, mas que você deixasse para essa juventude que te ouve hoje. Quero agradecer a vocês por estarem aqui nesse vídeo, olhando pra gente, vendo esse bate-papo, que não foi um podcast, mas um podculto. Foi algo assim, um derramar de Deus aqui nesse lugar. E como juventude, nós queremos ver vocês crescendo como liderança, como jovens, que não fiquem só presos dentro de 4 paredes, mas queiram expandir esse evangelho, queiram diminuir na presença do Senhor para que Ele cresça sobre a sua vida. Quero deixar meu apoio aqui para vocês, qualquer coisa. Vocês podem estar mandando um zap para mim. Se vocês quiserem deixar na descrição, pode deixar aqui. O meu, o do Jefão, da Gi. Nós temos uma galera que pode estar te apoiando na sua liderança. Nós podemos estar te apoiando nos seus cultos. Podemos estar apoiando vocês no que vocês estiverem passando. Nós estamos aqui para ajudar cada liderança a crescer, cada jovem a crescer. E o que eu puder fazer para que vocês cresçam na presença do Senhor, eu vou estar aqui para ajudar em todo tempo e todo momento, galera. Aleluia. Aleluia. Fala, pastor Jefão, para aquela câmera ali. Aquela lá. Não confunda. Fala aí. Eu vou ser bem sucinto, não vou nem Mentira. me prolongar muito. Ai, meu Deus. Eu gosto do merchanzinho. Depois você vai mexer mais do que eu Mais esqueci. suja. Se você quer ser patrocinador do nosso podcast, Ai, meu Deus. nos procure, deixa na descrição, nos manda mensagem que Deus toca o teu coração, que se levante patrocinadores dessa Aleluia. Esse projeto lindo que a gente está fazendo aqui, a gente vai estar divulgando também a sua marca. Tá show? Mas a mensagem que eu queria deixar pra gente é que o sentimento de Cristo venha estar cada vez mais vivo, aceso dentro do seu, do meu, do nosso coração, para que nós venhamos exalar o brilho de Cristo por aonde nós passarmos, e que se levante os filhos de Deus.
é tempo, então é uma convocação, porque é tempo dos filhos de Deus se levantarem para estar fazendo a diferença por onde quer que seja. E não se preocupe, como nós já falamos aqui, com quantidade, mas sim com o coração disposto. Não espere por ninguém, esteja disponível a vivenciar tudo o que Deus tem para a sua vida. Então não abra mão disso. Esse é o nosso recado final. Aleluia. Então é isso, gente. Esse foi o nosso podcast. Não deixe de colocar aí a sua ideia, brainstorm aí. Não deixe de colocar aí a sua ideia de nome para esse podcast. Divulga, segue aí o nosso Instagram, divulga aí esse link aí, manda aí para os seus amigos, manda aí para os seus irmãos da igreja, sugestões. Estamos completamente abertos e você faz parte disso aqui, tá? Não é só teologia, não é só Entretenimento. Não é só teologia, não é só entretenimento. A ideia é gerar em você um sentimento que vai superaquecer uma geração. E é isso. Tamo junto? Tamo junto. Valeu, galera. Tchau, tchau. Até a próxima.